Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, segunda-feira, mais uma semana iniciando, todo mundo aí revoltado. E o que a gente já imaginava foi confirmado. O Vasco, com a humilhação que sofreu do Botafogo dentro de São Januário ontem, perdendo por 4-0, está com a sua permanência na Série B de 2022 sacramentada. Eu vou trazer para vocês aqui um dos principais personagens pelo não acesso do Vasco, porque foi o homem que montou esse elenco do Vasco para essa temporada. Estamos falando de Alexandre Pássaro. Ele participou da entrevista coletiva ontem e se você analisar tudo que ele diz, dá a impressão de que, olha, o trabalho no Vasco foi tudo feito maravilhosamente bem. Inclusive, coitado do Vasco, é uma injustiça do universo e as coisas acabaram não dando certo. E você que está pedindo aí a demissão do Alexandre Pássaro e fazendo uma grande pressão, tire o cavalinho da chuva, porque pelo andar da carruagem, o profissional deve ser mantido. O presidente Jorge Salgado gosta muito do trabalho que ele faz. Vou trazer para vocês as análises do nosso diretor executivo da temporada do Vasco. Primeiro, um pronunciamento do atual momento do Vasco da Gama. Rapidinho, antes de eu deixar o pronunciamento do Pássaro aqui, bom, você que me acompanha aqui porque você gosta de notícia, eu te apresento o melhor aplicativo do futebol do mundo, OneFootball. Você tem de graça todos os jogos do campeonato alemão, você tem notícias do futebol brasileiro e europeu e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você que quiser baixar o OneFootball e ter todas essas funcionalidades, é só clicar aqui na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Fiquem aí agora com o Alexandre Pássaro fazendo um pronunciamento do atual momento do Vasco. Um dia muito triste para a gente aqui que trabalha incessantemente nesse projeto, nesse clube, mas é um dia de uma frustração gigantesca, uma frustração do tamanho da frustração da torcida. A gente praticamente não conseguiu o nosso objetivo, mas não foi em nenhum momento por falta de dedicação, por falta de trabalho, por falta de amor, por falta de dedicação total mesmo realmente a esse projeto. Então, é natural que a gente esteja aqui, é natural que a gente esteja aqui falando, como sempre foi ao longo desse ano inteiro. Hoje foi um jogo, né, atípico, mas um jogo da mesma forma que ele é atípico, ele é completamente frustrante, ele é completamente inaceitável, ele é completamente único para nunca mais acontecer. Então, a gente está aqui disponível para as perguntas, para dar também um encaminhamento deste fim de ano, de um projeto para o ano que vem, que com certeza o Vasco vai ter que começar a pensar, mas também aqui para dizer para a torcida do Vasco, que hoje está muito chateada e que praticamente não quer ouvir absolutamente nada, que o Vasco, embora esportivamente não tenha conquistado seu objetivo, a gestão comandada pelo Jorge Salgado, em sua grande parte da gestão, ela vai, num futuro muito breve, tirar o Vasco de onde o Vasco está, de onde foi entregue ao Jorge Salgado neste lugar, e que eu tenho certeza que ele devolverá em outro, independentemente das coisas que aconteçam com cada um de nós aqui. Bom, ele foi perguntado também o porquê que o Jorge Salgado não estava nessa coletiva e se não faltou humildade para o departamento de futebol em ver que o elenco foi mal montado e tentar mexer no meio do caminho. O presidente Jorge Salgado estava comigo na linha até pouco tempo atrás, e o presidente Jorge Salgado sempre está presente em todo momento, esteve presente no almoço hoje nosso no hotel, esteve presente na pré-eleição, esteve presente no ônibus, esteve presente no vestiário pré e pós-jogo, esteve presente a todo momento. Então, o Jorge Salgado pode parecer, ou talvez seja um desejo de que ele seja ausente, mas ele é muito presente aqui. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar qualquer coisa. Eu, né, e a nossa gestão aqui, o jeito que a gente trabalhou, a gente não sabe ser diferente. E de fato, a gente confia nos nossos atletas, confia no que a gente fez e, infelizmente, não deu certo a parte que a gente menos controla, que é a parte esportiva, mas com uma frustração enorme, com uma frustração gigante, com uma decepção do tamanho do mundo, né, do tamanho da torcida. A gente hoje é um dia muito triste que a gente não tenha conquistado nossos objetivos. Agora, Lucas, isso é uma coisa, né, que tem várias formas de ver, né? O time do Vasco já foi o melhor time da Série B e deixou de ser umas 3, 4 vezes ao longo do campeonato. E aqui, Lucas, você falou em humildade, etc. Em nenhum momento eu ou o departamento que eu comando
pensou na individualidade da pessoa. A gente sempre pensou no Vasco. E eu tenho certeza, e eu boto minha cabeça no travesseiro, de todos aqueles que trabalham diretamente comigo, fizeram o melhor para o Vasco e fizeram muita coisa boa para o Vasco que não resultou no acesso, mas que sim resultará em ter uma estrada pavimentada aí para o futuro. Então, você disse de novo, humildade, eu não tenho problema nenhum aqui, Lucas. Eu tenho, por exemplo, contrato até o final do ano que vem. Né? Quando eu cheguei, o time ainda estava na Série A, mas sabendo do risco que tinha. Agora, eu não quero ser parte do problema, Lucas. E eu já disse isso algumas vezes ao presidente, etc. Até o último jogo, que é o jogo do Londrina, eu não abro mão de estar com os nossos atletas, com a nossa comissão técnica, com o nosso treinador e com as pessoas que querem o bem desse projeto. Isso eu não abro mão de forma alguma e nem combinaria comigo. Agora, a partir disso, se o entendimento for, e não digo nem o entendimento do presidente ou de qualquer outro, mas o entendimento até meu, de que os projetos estão se distanciando, né, o meu e o do Vasco, ao invés de se convergir, se tudo isso que o Vasco vive hoje, essa situação que o Vasco chegou, o momento que ele vivia o ano passado, vivia o outro ano, vivia quantas e quantas vezes nesses últimos anos, se estes problemas, a solução estiver na minha saída, eu sou o primeiro a renunciar do meu ano que vem, renunciar do meu contrato, renunciar do salário, renunciar da multa. Isso é uma coisa que eu já disse ao Jorge Salgado. Se a gente entender até 31 de dezembro que existe um interesse de uma continuidade no projeto que a gente tem, pode ser que a gente pense junto. Se não houver, eu sou o primeiro a ser humilde, a reconhecer todos os erros, Lucas, eu acho que a vida é isso, né? A minha, a tua, a dos outros jornalistas, a reconhecer todos os erros e abrir mão de qualquer papel, de qualquer multa, de qualquer salário, de qualquer condição, até familiar da minha família que veio para cá, para que o Vasco suba, para que o Vasco esteja onde o Vasco deve estar. Então, em nenhum momento você me viu e nem vai me ver preocupado comigo, mas sempre preocupado com o Vasco. Bom, um tema que é muito discutido, uma bola que foi levantada esses dias, é se não faltou uma pessoa com sangue vascaíno, alguém ligado ao Vasco da Gama dentro do departamento de futebol. Porque hoje o Alexandre Pássaro tem aí a chave do cofre do CT do Vasco e ele que manda em tudo no departamento de futebol. E o Alexandre Pássaro respondeu o seguinte. Acho que é uma análise que quem tem que fazer é praticamente o presidente, né? Eu não vou ficar falando... ou nem estaria na posição, né, no meu lugar para falar se precisa de uma coisa ou outra. Eu só acho que a gente precisa pegar o passado. É sempre assim, o futebol ele é principalmente o brasileiro, né, ele é um ciclo onde as coisas só mudam de lugar e daqui a pouco elas voltam para o mesmo lugar. Então, se a gente pegar janeiro ou fevereiro, o que se falava é a necessidade, inclusive foi esse o lema da campanha do Mais Vasco e etc., a profissionalização do clube, né? E aí, já agora em novembro, se volta no assunto de ter um vascaíno. Então, as outras 3 vezes que o Vasco caiu, ou as 4 vezes que o Vasco caiu, as pessoas que comandavam não eram vascaínas, não conheciam o Vasco de cabo a rabo. Então, isso é uma coisa que é uma análise que eu não concordo, mas eu também nem quero responder sobre este caso específico, porque eu estaria respondendo sobre mim, né? Então é uma coisa que o profissionalismo, o da cultura, bater de frente com as coisas que aconteciam e ainda acontecem, elas levam muito desgaste. Precisa de muita coragem para fazer. Precisa de muita convicção para fazer. Precisa de muita certeza para fazer. Precisa de muita bem-querência ao clube que você trabalha e ao presidente que você responde, mais do que qualquer outra coisa. Mas, infelizmente, e eu sei disso, o mais importante é o resultado. Que ótimo quando essas coisas acontecem juntas e ao mesmo momento. Mas a única coisa que a gente consegue controlar de verdade, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o que você faz para o bem daquele clube que você trabalha. Quantas coisas você aporta ao clube e quantas coisas você tira do clube. Isso você pode controlar. Se hoje a gente teria um jogador expulso com 25 minutos, no outro jogo um pênalti perdido, isso a gente infelizmente não consegue controlar. Então, Eduardo, assim, eu entendo tua pergunta. Eu, ao longo da minha vida aí, né, de futebol, eu já trabalhei com diversas
tipos de pessoas. Eu já trabalhei com o Raí, com o Ricardo Rocha, com o Lugano, com o René Weber, enfim, eu já trabalhei com muitos. E para mim é sempre um prazer. Se eu pudesse ter, eu tenho um Fernando Diniz hoje do meu lado, se eu pudesse ter 3 por dia, para mim seria ótimo, eu aprenderia muito mais rápido, as coisas aconteceriam muito mais rápido. Mas eu acho que essa relação entre tentar criar uma verdade absoluta, eu acho, não sou eu que tenho que responder, o tempo tem que responder, os exemplos passados. Eu não estou falando passado de 20 anos, eu estou falando passado de 9 meses, de 10 meses. Então eu acho que é isso. Sobre a questão de experiência, vestiário e etc, etc, eu não sei, Eduardo, mas assim, eu até sugiro que você pergunte as pessoas, não a mim, né, porque eu tô ali, mas as pessoas que frequentam os vestiários, etc. Pegam um jogador experiente como o Nenê, como o Castan, como o próprio Germancano, pegam pessoas, enfim, que já trabalharam e vê, e para entender se falta alguma coisa ou não. Aí é uma pergunta que acaba não ficando para mim. Bom, galera, é isso. Vendo essa entrevista coletiva, fico ainda mais chateado, porque o sentimento que você tem após ouvir esses pronunciamentos do Alexandre Pássaro é que tem uma convicção dentro do Vasco de que tudo foi feito maravilhosamente bem. Não vi em nenhum momento uma consternação de, olha, errei, desculpa, fui cabeça dura em alguns momentos, acho que a gente deveria ter mexido. Não. Pelo que a gente percebe, parece que o trabalho foi feito extraordinariamente. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui e na parte da tarde o Dieguinho chega com mais informações.